Oi gente, tudo bem? Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje vai ser um vlog de leitura com desafios. Eu vi essa ideia no canal da Kátia, vou deixar o link do canal aqui embaixo. E como é que funciona? Eu vou anotar aqui nessa folha 10 desafios. E aí, eu sempre vou colocar desafios a mais. E como vai funcionar? Eu vou compartilhar com vocês todas as minhas leituras de segunda a sexta-feira. E aí vocês vão acompanhar se vai ser um livro, se vai ser dois, tudo depende do que eu vou tirar. E como que vai funcionar os desafios? Eu vou pedir o chat para me dar várias opções de desafios. E eu vou colocar, assim, os 10 que eu sei que eu vou conseguir cumprir caso caia. E aí eu vou compartilhar com vocês. Hoje é segunda-feira, são 5 horas da tarde, então assim, eu espero que saia um desafio fácil no dia de hoje, porque assim, hoje foi muito corrido, eu não consegui começar esse vídeo antes. Então vamos lá me acompanhar, não esquece de curtir, comentar e também de se inscrever, e também coloque aqui nos comentários qual a sua leitura do momento. Eu terminei agora de separar, aqui tem 10 desafios, eu cumpri apenas 5. Tem os fáceis, intermediários e difíceis, e as regras desses desafios que eu criei, né, são assim. Se eu comecei um desafio hoje, eu preciso terminar ele hoje. Caso isso não aconteça, eu só vou pegar outro papelzinho aqui do desafio se eu terminar o desafio anterior. Então pode ser que esse vídeo dure um mês, tô brincando, consegui terminar durante essa semana. Então vamos lá pra ver qual que vai ser o desafio do dia de hoje. Gente, são 5 horas da tarde. Eu tô no medo de eu pegar uma aqui, que é várias horas de leitura, porque senão não vai dar tempo mesmo. Vamos lá. Vou mostrar pra vocês, ó. Vou fazer aqui na frente de vocês. Ó. Ouvir um audiobook. Então, hoje eu preciso ouvir um audiobook inteiro. Vamos lá. Vai ser um pouco difícil? Sim. Mas aqui não fala específico quantas páginas, quantas horas. Então eu vou escolher aqui e volto com vocês daqui a pouco para ver qual livro que eu vou ouvir hoje. Eu escolhi um audiobook que não seja tão grande, tipo assim, 9, 8 horas, porque, né, já são 5 horas da tarde. Então eu fui sensata na minha escolha e escolhi um livro que é 4 horas e meia, 5 horas, né? Porque eu vou ouvir um pouco agora e vou ouvir um pouco mais tarde. E também vou colocar no fone para eu ir adiantando algumas coisas na minha casa e ouvindo. Eu escolhi o livro que chama Meus Dias na Livraria Mosaic. É esse aqui, ó. Também vou deixar a fotinha aqui do lado, que facilita pra vocês, na hora de vocês pesquisarem por aí esse livro. Então eu vou ouvir aqui, vou compartilhar com vocês, e na hora que eu terminar, se eu não vim falar hoje, amanhã cedo eu falo com vocês o que eu achei, e também pra tirar um novo desafio. Mas vamos lá ouvir. Gente, tudo bem? Hoje é terça-feira, são 1h20 da tarde. Eu vim aqui atualizar vocês. Nem gravei muito ontem, devolvi no audiobook porque eu fui fazer algumas coisas.
enquanto eu tava ouvindo. E aí ontem eu fiquei ouvindo até umas 10h30, consegui chegar a 90% e hoje de manhã eu finalizei. Tá faltando 25 páginas por aí. E aí agora eu vou fazer o sorteio do desafio de hoje, que já tá... Os papéis já estão aqui. E vamos ver o que vai sair hoje. Eita. Ó, ler um livro que está parado na estante. Então é isso que eu vou começar agora. Eu vou escolher o livro e vou ler ele. Provavelmente eu vou tentar acabar hoje, mas não sei se eu consigo. Mas vou dar o meu máximo, porque hoje eu tô de boa, né? Não tenho mais nada pra fazer hoje, então eu tenho o tempo livre pra ler. Também dá um climinha de chuva, e aí eu quero aproveitar também pra fazer a leitura. E é isso, o desafio de hoje é isso. Provavelmente eu vou ler Os Tapeceiros de Cabelo, mas eu vou ler, olhar na minha estante e venho aqui falar pra vocês qual que eu escolhi. Eu olhei e eu tenho esses 2 livros aqui pra fazer a leitura que estão parados ali. Só que esse aqui, eu acho que eu consigo terminar ele hoje, se eu começar agora. Esse aqui, ele tem quase 300 páginas, e aí eu vou deixar ele pra cumprir outro desafio, ou deixar pra ler outro dia. Então eu vou ler A Balada do Black Tom, e vocês vão me acompanhar fazendo a leitura. Não sei do que se trata, eu comprei ele assim, sabe, no impulso, que tava na promoção, um monte de livro da Morro Branco. Aí eu comprei esse, mas eu não fiz a leitura dele. E eu acho bonito porque ele é dividido na parte das folhas brancas e das folhas pretas. E eu vou lendo e vou vir comentando com vocês a leitura dele. Oi, gente, tudo bem? Hoje é quarta-feira. Eu vim falar pra vocês que eu tô na página 88, se eu não me engano. Eu tô na página 88 do livro. Essa história conta a história do moço, que ele mora com o pai dele. O pai dele é muito doente, porque o pai dele trabalhava muito como pedreiro. Só que o filho dele, ele tem muita vontade de ser músico. Só que ele tá vendo que naquela região tem muitas pessoas que são músicos, e aí ela não quer, né, o moço, ele não quer ficar ali disputando com todo mundo. Então ele faz, assim, uns trambiques, assim, sabe? Pra conseguir dinheiro. E aí a gente vai acompanhar a história desses trambiques aqui. Eu gostei, assim, até onde eu li, tô gostando, mas não é uma história que tá me prendendo, que tá falando assim, uau, continua a ler. E eu descobri que essa história aqui, ela tem 134 páginas, que é essa parte branca que eu mostrei pra vocês, né? Ela vai até a página 138. Então a história acaba no 138. E essa parte em preta que tem aqui... Peraí que eu vou mostrar pra vocês. Essa parte preta que tem aqui, ela é só uma história... Peraí. É uma história extra, tá vendo? Tá escrito extra aqui. É só pra ver o que vai acontecer com os personagens. Isso aqui, ele é um tributo e uma crítica a um conto específico. Só que eu não descobri que conto é. E eu não tô gostando muito da história. Só tô lendo por causa do desafio mesmo, porque senão eu já tinha abandonado isso aqui. Como hoje é 2h e pouco da tarde, eu vou ficar aqui lendo por mais 1 hora pra ver se eu consigo terminar pelo menos a parte principal, que é o 134. Se eu conseguir terminar, eu vou tirar mais um desafio e vou terminar de ler a parte extra do livro.
e vou começar um desafio. Se eu não conseguir, o desafio de hoje vai ser terminar ele todo e tirar um papelzinho amanhã, porque eu não sei se eu vou conseguir, porque eu tenho que me arrumar e fazer algumas coisas pra faculdade ainda, e eu tenho que dar uma arrumada aqui na casa ainda e fazer janta, então eu não sei se vai dar tempo, porque 5h30 eu vou pegar o ônibus, 5h30, 6 horas, então vou tentar fazer o máximo que eu conseguir agora de leitura e vou compartilhar com vocês, só que eu tô dando aqui um parecer pra vocês caso eu não consiga terminar a leitura dele agora de tarde. Gente, eu terminei de ler o livro e aqui na página 145, até destaquei, fala: a obra que você acabou de ler é uma releitura de O Horror em Held Hope, um dos contos mais xenofóbicos, racistas e controversos. O autor é considerado um mestre do autor cósmico. E aí, o nome do autor é H.P. Lovecraft. É alguma coisa assim, se eu tiver lido certo. E aí, essa parte aqui preta, que eu mostrei pra vocês, que o livro é dividida, conta a história do conto original. Assim, que foi baseada nessa história aqui. Eu não vou ler o conto, porque eu gostei de terminar de ler esse livro. Eu não gostei muito da história. Minha nota foi 2 pra esse livro. Eu não sei se é porque eu não tava entendendo. Eu gostei só de algumas partes. Eu gostei muito do pai do personagem principal, só que acontece uma coisa com ele que depois eu fico assim, como assim? E aí eu também só fui entender o nome do livro nas 10 últimas páginas, se eu não me engano. Então eu não gostei. E nem toda leitura que a gente vai fazer durante o ano eu vou gostar, né? Então, assim, eu não gostei, mas assim, foi uma leitura que em algumas partes eu gostei muito. Tipo, no início tava muito bom, eu tava entendendo super. Do meio pro final eu já não tava entendendo quase nada. E eu só terminei esse livro porque a gente tava fazendo desafio. E agora eu vou sortear o desafio de hoje. E aí, só explicando pra vocês por que eu não vou ler o conto, tá? Vamos lá. Terminar um livro abandonado. Tá aqui. Ai, não sei se vocês estão conseguindo ler. E aí, o que eu vou decidir terminar? Tem 2 livros que eu não terminei, que é Orgulho e Preconceito e... Eu vou pôr o nome aqui na tela da capa do livro. Porque eu comecei a ler, mas eu não terminei. Então eu vou terminar de ler Orgulho e Preconceito nesse aqui, nesse desafio. Porque eu estou lendo ele no Kindle e eu acho que falta 40% do livro, então eu vou começar hoje, provavelmente eu irei terminar amanhã, mas assim que eu estiver lendo, eu vou mostrar pra vocês. E é uma leitura, assim, que não faz muito que eu abandonei, porque eu só tenho 2, eu não gosto de deixar livros abandonados. E aí eu só tenho esses 2 livros que eu abandonei, assim, entre aspas, que eu dei um tempo. E é isso, gente. Vamos lá começar o desafio de hoje. Então eu vou começar agora, provavelmente vou começar a ler ele dentro do ônibus, na ida e na volta da minha faculdade. E se eu não vou pra faculdade, eu começo a ler ele hoje à noite. E é só dando um panorama pra vocês dos desafios e como tá sendo. E aí no final do vídeo, eu falo pra vocês um pouquinho de cada um das histórias, pode ser? E é isso, gente. Até mais tarde. Oi, gente, tudo bem? Hoje é quinta-feira e aí eu vou falar pra vocês como é que tá o andamento das leituras. Ontem à noite eu fui pra faculdade e aí eu fui lendo dentro do ônibus, tanto indo quanto voltando. E eu cheguei na página 271 de 444 que tem aqui no Kindle do livro Orgulho e Preconceito. Eu estou exatamente em 60% e eu quero muito terminar ele hoje. Eu não tive tempo de ler hoje, porque eu fui resolver algumas coisas, fazer algumas coisas da escola, e aí eu não consegui sentar pra ler ele hoje. Então eu vou aproveitar que eu tenho alguns minutinhos de boa e vou fazer a leitura aqui. Então por hoje o desafio vai ser terminar ele, por mais que os desafios esteja atrasado, que eu não vou conseguir tirar um papelzinho hoje, tá bom?
E aí, provavelmente, na hora que eu chegar da faculdade, se eu tiver terminado de ler, eu falo aqui pra vocês e a gente tira o papelzinho valendo por um pouquinho da noite e amanhã, combinado? Só vim dar um adendo pra vocês porque tá muito corrido esses dias. Mesmo assim, eu estou fazendo o máximo que eu consigo com os desafios. Oi, gente, tudo bem? Passando aqui pra finalizar o desafio. Esse desafio foi muito legal, mas faltou um desafio que era pra me ter tirado na sexta-feira. Eu consegui terminar de ler Orgulho e Preconceito na sexta-feira, só que eu não consegui vir cá falar com vocês como é que foi e o que eu achei. Vou dar um panorama geral de como que foi fazer esse desafio essa semana. Eu gostei muito de fazer o desafio, porque me forçou a ler, assim, entre aspas, muito, e foi muito legal. Então, às vezes, é bom a gente dar uma de louca e fazer um desafio, assim, no meio da semana caótica, como estava sendo a minha. Mas foi muito legal, eu consegui ler, eu acumulei um livro da minha estante, né? Foi A Balada de Black Tom. Eu não gostei muito da história, porque foi uma história, assim, que tava acontecendo muita coisa, assim, do meio pro final, e eu achei que ficou muito corrido, e teve coisas que você ficava assim, gente, o que é isso que tá acontecendo? E eu não tava entendendo, então eu dei poucas estrelas pra ele, mas não me arrependo de não ter lido, foi ótimo. O próximo livro foi, gente, eu sou péssima com o nome, Bem-vindos à Livraria alguma coisa, gente, eu sou péssima. E aí, eu amei essa história, foi sensacional, é aquela leitura assim que você faz assim com gosto, sabe? De tanto que essa leitura foi incrível, sensacional, os personagens estão na minha mente. O mundo assim de livros e livrarias assim me encanta muito quando eu tô lendo, porque é um universo que eu gosto bastante. Então, quando tem um livro, eu acho que eu fico assim muito feliz de ler o livro. E o último livro desse desafio foi terminar o Orgulho e Preconceito, porque eu estava enrolando para terminar ele. E terminei. É uma leitura de época com aquela linguagem um pouco difícil, mas foi fluida, né? São capítulos curtos, então a gente vai acompanhando ali o romance, a tentativa de romance, e a mãe, por favor, que minha filha precisa casar, que eu preciso que minha filha case, que não sei o quê. Então, assim, é um desespero total, é cheio de fofocas, intrigas e cartas, são muitas cartas. Uma trocação de cartas, gente, que você fica assim, meu Deus. Então, assim, é muito fofoca esse livro. Muitas, assim, como é que eu posso falar pra vocês? Muitas intrigas, muitas fofocas, são muitas filhas para ser casadas. Então, assim, é muito bom. E no final, vocês sabem que romance, todo romance, no final eles ficam junto, o casal principal ali. Então, assim, passando aqui pra dar um panorama geral de como foi. E até breve terá outro desafio literário, assim, por aqui. E aqui ficou os outros desafios sem tirar, mas vai que eu não faço uma parte 2, ou se vocês gostarem muito desse vídeo, eu posso tirar os desafios, assim, um pouco mais difíceis, de ler mais páginas, mais horas, ler um livro de 300, 400 páginas. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir, comentar e também de se inscrever aqui no canal. E até o próximo vídeo.